Amém, queridos. Amém. Amen. Eu quero só dividir antes de I just tomarmos want a to ceia. share, before Uma we palavra bem we simples, take bem simples the mesmo. Lord's Supper today, I just want to Algo share que a very simple fiquei word, meditando durante a something semana that I aí. meditated, A during gente the week. escuta, como pastor, As a pastor, diversas coisas que we às vezes hear as a pessoas lot of falam, things that people né? say, diverse Compartilham. things that they share with us. E a gente olha para a palavra de Deus e And we look to the a Word gente of vê God, que nem sempre and we see that as not coisas são always como o emocional da pessoa diz things ser. go according to the Às emotional vezes as state pessoas estão of vivendo, a person. vamos Maybe a chamar de person seus is going deslizes, through, dos seus these erros, slippery moments e in achando their que lives and talvez their isso mistakes, and they think seja that toda a this sua vida. is their whole life, E não é that a these moments verdade. make up their whole life, and Quem this is aqui not não true. erra? Who here does not make a Todos nós mistake? erramos. We all make Todos nós mistakes. cometemos We all commit, falhas. we Mas all as nossas have failures falhas and we commit sins. São, But our às vezes, failures, a nossa falta de sometimes it's controle, because we muitas aren't able vezes to por, control ourselves, or maybe vamos chamar até mesmo because, distração, we're distracted. nós não nos Sometimes apercebemos o we quanto que nós don't estamos errando. realize how much we Até que chega alguém e are fala, in- olha, você está errando, olha, we are making a você mistake. está fazendo isso. E Until somebody comes to you and says, "Look, o you're principal doing que eu this vejo que wrong." faz isso é Deus. And I think the one person who does that is Eu God. sou aquilo I que Deus am diz que eu sou. who God says I am. Se existe alguém If there is someone que tem um conceito that has a concept correto sobre a that minha is vida, correct about my é life, Deus. that is God. Se eu quero descobrir If I wanna realmente o discover plano de Deus, the o plan of propósito de God, the Deus, purpose of God, o que Deus pensa and de what mim, God thinks eu about preciso me, desenvolver, I need to além de um develop, relacionamento com Ele, beyond the relationship eu with preciso him, I also considerar need to o que consider diz a palavra what de the Word of Deus. God says. Às vezes nós somos muito Sometimes we are românticos. very romantic. Às vezes nós vivemos determinadas coisas We que see são certain históricas, things that are, we live certain mas não é things o that que are Deus diz. historical, but they're not what God não é o que está na says. palavra de It's Deus. not what's in God's Word. Nós sofremos We influências, suffer nós influences, sofremos influências de culturas. influences from different Ontem estávamos cultures. conversando, eu e o Salom estávamos Yesterday, falando me que and Salun were talking, quantas vezes a we igreja were seeing how many está se times the judaizando church is e nós becoming more queremos Judaic, cristianizar and o we wanna judaísmo. make the Jewish people more Quantas Christian. vezes Now, many times, a história que nos the contaram story that não é somebody has told toda us a is verdade. not the entire truth. E Deus quer realmente And mudar God o nosso truly wants to coração. change our hearts. Deus quer que a gente entenda o Wants plano us dele. to understand Entenda His o plan, propósito to dele. understand His purpose. Eu quero me deter num texto de 2 Coríntios, I capítulo wanna go 5, to 1 Corinthians, verso 17. Eu encontrei uma versão 5:17. muito interessante, I found a todas very elas good dizem a mesma translation here. a They mesma all say the coisa. same thing, but mas eu achei muito interessante essa versão it's 2 Corinthians da chapter Bíblia 5 verse Britânica. 17, and I love this British Deixa eu ver se eu Bible consigo version. achá-la aqui. I hope that I can find it here. Acho que eu não tenho essa versão, só tem no I meu don't think I computador have em this casa. version. I have it in my computer Se at alguém home, tiver essa but versão, if pode somebody has me this ajudar aí. version, please help me. Britânica, It's the em português. British A britânica portuguesa. version né? in Portuguese. 2 Coríntios 2 5:17. Corinthians 5, Diz assim 17. a palavra, a versão que está aqui, eu vou usar a I'm gonna Almeida, use, the Almeida revista version in corrigida. Portuguese. Diz assim: And it says, assim, se alguém está em "This Cristo, means that anyone nova who criatura belongs to é. Christ has become a new As coisas person. velhas já The passaram, old life is gone, eis que a tudo se new fez life novo. has begun." E tudo isso provém de Deus, And all of que this nos is a gift reconciliou from God, consigo who mesmo brought por us Jesus back to Cristo himself through Christ. e nos deu o And ministério God da has given us this reconciliação. task of Isto é, reconciling people Deus to him. estava em Cristo, For God was in Christ, reconciliando consigo o reconciling the mundo, world to himself, não lhes no longer imputando counting os people's seus sins pecados, against them. e pôs And em he gave nós us this a palavra da wonderful message reconciliação, of reconciliation. de sorte So, que somos we are embaixadores Christ's da parte de ambassadors. Cristo, God como is se making his Deus appeal rogasse through por us. nós. We s- Como se Deus we por speak nós for rogasse. Christ when we plead. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis Come com back Deus. to God. Aquele For que não God made conheceu o Christ, pecado, who Jesus, never né, sinned, o fez to be pecado the por offering nós, for our sin, para que so that nele we could be made fôssemos right with feitos God through Christ. justiça de Deus. Conseguiu achar isso? Amor? A versão da britânica, ela diz nesse verso 17, ela diz assim: In verse 17, the British assim, version says, você foi feito "You were uma created nova a criação new em creation Cristo. in Christ."
Você foi feito So uma you were made nova a new criação. creation in Christ. Algo You were novo made a new creation. aconteceu na Something sua new vida. happened in your life. Quando você recebe When you Jesus, quando receive você Jesus, entende o when you sacrifício de understand the Deus, sacrifice of God, quando você verdadeiramente, when you truly, pela fé, by faith, reconhece are Jesus able como to Senhor recognize that Jesus e Salvador, is Lord às and vezes a pessoa só Savior. quer ele como Sometimes people just Salvador, want him as a Savior, esquece que ele é and they forget Senhor. that he is Lord. Nós somos transformados. But we are Diz que nós transformed. somos feitos We uma are made nova a new criatura. creation. Então, o encontro com Cristo, So when Ele we nos first divide a accept vida Jesus, he em duas divides our partes. lives in two parts. aquele velho homem, The old man, o antigo Marcos, the old e agora Marcos, foi feito tudo and novo. now everything was made new. Aquela inclinação, That aquelas inclination of coisas do sin, meu those passado, things from my não past, mandam they no mais na longer, minha vida. dictate my life. Mas quantas são as vezes, querido, So many que nós times estamos we divididos are entre divided a antiga between our natureza old nature, e a our nova former natureza? nature, and our new nature. Quantas vezes nós, às And vezes, many times estamos esquecendo de we quem are nós somos forgetting who we are e o nosso in procedimento in our é o matter of proceeding procedimento, os is the way costumes that we used daquela to do it pessoa back then antiga. when we were our former selves. Quantos estão aqui? How many of you understand this? Então, eu creio que So I believe nessa manhã de that ceia, in this morning, não as we existe take nada the Lord's mágico. Supper, there's nothing O que existe é magical. decisão. There's only a decision. O que existe é você entender The only thing that exists que is você for tem you uma to nova understand aliança com that you have Cristo. a new covenant with que você Christ. tem uma nova You vida, have a new que Ele life te with vê Him, hoje that de He forma sees you today diferente. in a new way, in a different way. Muitas das vezes nós estamos Many permitindo times we are allowing que os costumes that the daquela velha customs of natureza that old nature, that se former manifeste nature, nessa manifests nova in criatura. this new creation. Não deveria ser normal, That shouldn't be mas normal, acontece. but it happens. E o que nós precisamos entender And what we need to understand que aquilo ali é o sintoma is daquele that velho the homem. symptoms that Ele está former tentando self, se levantar. went through, O it's costume, always trying to come back aquilo up. que You nós know, all the aprendemos, customs, os all the caminhos things que that nós we aprendemos learned, no the ways that passado, we learned in the past, eles tentam retornar they para a always nossa try to vida. return to our lives. Foram 10, 15, It was 20, 10, 30 anos. No meu 15, caso, 20, foram 30 years. In my 19 case, it was anos. 19 years. Vivendo um procedimento de Living vida, um in a costume de way, vida. in a certain way of life, Mas agora, that a now minha vida my life foi feita uma nova pessoa. is a new person was created. A dificuldade toda é quando nós não The whole entendemos difficulty is when we don't que nós understand estamos sujeitos a that erros, we are subject a to mistakes, mistakes. a verdadeiramente We are falhar truly e subject to permitimos que o failure, nosso orgulho and we allow our comande a pride nossa to vida. command our lives. Como que você se vê hoje? How do you see yourself today? Será que você consegue se ver hoje como uma pessoa Can you see livre e yourself perdoada? today as a person who is free and who is forgiven? Eu quero ministrar nessa I want to manhã e minister orar, this querido, morning and pray para que o sentimento so de that the culpa, feelings of guilt, o sentimento que muitas das vezes vem feelings sobre a of- sua that many vida, times come upon your life, que divide o seu ser, that divide que traz your aquela being, dor, que traz that aquela brings that ferida do pain, that passado, wound from the past, que traz de repente aquele that costume maybe do brings passado. that old Você quer ver uma custom. coisa que é interessante? You De vez wanna em see quando eu something sonho, interesting? Sometimes eu sonho que eu estou fumando. I dream that I'm De vez em quando Smoking. constantemente eu sonho que eu estou fumando. constantly I dream that I'm smoking. E eu escondo o cigarro das And I pessoas hide, no sonho. the cigarettes from other people in E the eu fico dream. falando, poxa, mas And I keep saying, é tão why? comum tanta It's gente so fumar. common, so many people smoke. Por que que eu não posso fumar? Why Eu can't I questiono smoke? And I isso. question myself in the dream. Você imagina uma pessoa que fumou de Imagine 13 a anos de idade person who smoked até from 19 anos 13 de to idade. 19 years of age. Tudo esse All of está dentro these desse things, hard drive aqui, ó, everything is in the hard drive funcionando. here. E de vez and em quando everything's isso vem working, à And tona. sometimes this kind of comes up to Quantas the vezes top. vem sentimentos, querido, Sometimes all these feelings, nós já these cancelamos, emotions that we've que nos canceled a long time envergonhamos, ago, where we que were já embarrassed, vencemos e where we were pensamos que já ashamed, vencemos. and we thought that we overcame E essa these velha things, natureza, but this ela old tenta se nature levantar that novamente. tries to rise up again. Se eu não creio na Now, if I palavra, don't believe in the se eu word, não sei realmente if I quem é don't que Deus truly know me fez, who God created me to be, de repente esse costume, all de of a repente sudden, essa these situação customs, these pode se situations tornar can comum become na minha vida. common in my life. Muitas pessoas elas estão sempre Many buscando people, they're always seeking
uma solução sem achar. a solution without being able Elas to estão find it. tentando ser. They're trying to be. Elas estão tentando They're mudar. trying to change. Elas estão They're desejando. they're desiring. Elas estão a cada dia to change. Each querendo day they want uma mudança. some change in their lives. Uma das coisas que nós One of the precisamos things that we é need dentro da nossa maneira de is that pensar, inside our way of thinking, assumir quem nós we need somos. to realize who we are, Assumir grab a hold verdadeiramente of quem eu who sou. we really are. Quantas vezes nós estamos permitindo que a ira, Many times we are allowing quantas vezes nós estamos rage, permitindo we're allowing que anger, a dor, we're a allowing pain frustração, and frustration, a ofensa, offense, ela venha interferir we're nessa allowing nova that to criação. interfere in the new creation. Quem é que você realmente Who é? are you truly? Alguém que é resultado da decisão dos Are outros? you a result of other people's Ou alguém que decisions? decide Or are you aquilo que você someone vai who fazer? decides what you're going to do? Muitas vezes nós estamos somente Many times, respondendo we're only à answering, provocação que vem you know, externa. somebody's E a maioria das provocative vezes que nós erramos, não são reply. coisas que se processam Many aqui times when we dentro, make a mistake, it's mas not que things that really reagem aqui process in our dentro, minds and our hearts, em but they função react daquilo que in está our hearts externo. according to E o what's going inimigo on das out there. nossas almas, And the enemy of ele our é souls, hábil he is em tentar very nos provocar. apt to Ele provoke us, vai usar try to pessoas get us que às vezes to falam, sin. He's mas gonna poxa, use minha people. esposa, meu esposo, meu No, but filho, you meu can say, pai. "Oh, my wife, my husband, Se my alguém son, lá do my mundo daughter, falar if somebody determinadas from coisas the world comigo, says não vai certain me things causar to o me, it's not mínimo gonna cause efeito. any effect in me. Mas se procede da But if Gisélia, it se procede do proceeds Guto, se from procede do Gisele or Azar, Guto or se procede Azaf de um de or vocês, one of you, essas coisas vão trazer those reações things na are minha gonna bring vida, reactions in vão my fazer life. diferença na They're minha gonna make a vida. difference in my life. O nosso problema é que Our nós problem is that we reagimos react àquilo que vem de fora. from E what comes from esquecemos quem nós outside, and we somos. forget who we are. Quantas vezes, querido, Many times nós estamos olhando para o passado? we are looking to the past. Quantas vezes nós estamos olhando para We are trás? looking back. Coisas que Deus já To cancelou, things that God has already coisas que canceled já não in your life, existem to mais things na that sua no longer vida. exist in your life. mas as pessoas, But elas people, insistem em They trazer a always memória. insist in bringing to Ao invés de memory. trazer a memória, você trazer a Instead memória of aquilo you que te bringing dá a to memory vitória, those não. things that give you Eles victory trazem a and hope, memória, they aquilo bring que te to causa memory those dificuldade, things that cause you aquilo que te difficulty and envergonha, aquilo pain que te and coloca para shame baixo. and puts you down. Quem é que você é, querido? Who are you? A palavra de Deus diz que The se word eu of estou God em says Cristo that if Jesus, I am in Christ eu Jesus, sou, I eu não am, serei, not I will be, eu I sou uma am nova a new criação. creation. Eu sou alguém I novo. am someone Eu sou new. alguém que I verdadeiramente am tem uma someone who aliança com o truly has a Senhor. covenant with the Lord. Eu quando eu olho e penso nisso, When I querido, look sobre and think about passado, this, about the past, toda vez que Toda vez que nós tentamos nos rebelar contra essa nossa velha natureza, quando às vezes nós tentamos sair de alguma prisão, sair de algum sistema que nos prende, o inimigo das nossas almas, ele fica furioso. E ele tenta criar uma situação para nos trazer de volta para aquilo, para aquela condição. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Há algumas passagens aqui que eu achei muito interessante, que eu estava meditando. E minhas letras estão tão pequenininhas aqui que eu vou pedir o auxílio aqui do óculos. Me empresta o seu, então. Vou ficar lindo com esse óculos cheio de diamante do lado aqui. Acho o meu aí, que o teu está muito forte. Olha só, Êxodo capítulo 14, verso 12. Asaf, Êxodo 14, 12. Olha o que o povo, na sua carência, eles declaram para Moisés. Ó. Exato, Dori. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Pode colocar, Asaf, não tem problema não. Não é essa a palavra que te falamos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui nesse deserto. Eles tinham sido tirados dessa escravidão, e agora, porque eles estavam passando por algumas situações difíceis,
Eles estavam falando que aquele lugar onde que eles estavam é melhor. Êxodo capítulo 15, 24, Asaf. Nós estamos mudando o sistema. Então, Asaf está... E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Êxodo 16, 3. E os filhos de 3. Esse mesmo. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor da terra do Egito, por mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tem de trazido a esse deserto para matar de fome a toda essa multidão? Êxodo 1:14. Qual é a verdade que eles viviam? Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, enquanto os obrigavam com dureza. Onde que eu estou querendo compartilhar com vocês, querido? Quantas vezes nós esquecemos do que nós éramos no passado? Quantas vezes nós esquecemos aquilo que nós vivíamos? Como que era o nosso procedimento? Fala para o teu irmão, acorda para a vida. Teve alguns que acordaram literalmente. Só não roncaram, mas tiveram sonhos e visões. Muitas vezes nós não entendemos o porquê das tribulações, o porquê das dificuldades. E quando as coisas começam a caminhar aparentemente bem, que a gente sofre alguma decepção, alguma situação, nós murmuramos. Nós permitimos que aquelas coisas cresçam dentro de nós, porque nós esquecemos o que nós passamos na mão do inimigo, o que foi o nosso passado, o quanto que nós sofremos lá atrás. Eu não sei você, meu querido, eu vim de uma situação muito ruim espiritual. Acho que vocês conhecem já o meu testemunho. Idade de 17, 18 para 18 anos, a minha vida era dentro de um cemitério, dentro de uma encruzilhada, servindo a demônios mesmo. Quem me dava as ordens, quem dava a direção, quem me ensinava, era um demônio chamado João Caveira. E ali então, eu era escravo daquela situação. Até que eu tive coragem de dizer não toda aquela situação. Hoje nós encontramos pessoas aprisionadas não a demônios, mas a sentimentos por causa do medo e a falta de confiança que aquilo que Deus fez na sua vida é te criar numa nova criatura. Muitas das vezes aqueles sentimentos do passado estão comandando a sua vida. Quantas vezes os sonhos estão vindo? Você já imaginou você me ver com um maço de cigarro na mão? Nos meus sonhos lá, é uma coisa normal. Coisas do passado, querido. Muitas das vezes vêm atrapalhar a nossa vida, manchar o nosso coração, amargurar a nossa alma. E tudo isso são medos que nós temos de nos rebelarmos contra o inimigo das nossas almas. Contra esses sentimentos, contra essas situações que nos aprisionam. A Bíblia diz que você é uma nova criatura. Você não vai passar por mais situações daquela. O que Deus estava conduzindo aquele povo é para uma terra de esperança. Algo que Ele preparou, algo que Ele profetizou, algo que Ele queria. Deus constantemente falava que tinha pensamentos bons para eles, como a palavra de Deus diz, que os pensamentos de Deus são bons para você. Mas quantas vezes a nossa insegurança, os nossos sentimentos estão maculando aquilo que nós somos, estão impedindo da gente ser o que Deus nos chamou para ser. E a gente volta àquelas práticas antigas, e a gente volta àquelas reações antigas.
Aquela pessoa que não gostava que ninguém se metesse na vida dela. Se a gente vai dar uma direção... Não, olha, a minha vida cuido eu. Só que está cuidando mal. Esquece que Deus fez tudo novo. E que agora Ele é Senhor. E Ele quer te conduzir por caminhos que você não conhece. Quer te dar um futuro melhor. Diz que Ele nos tirou lá do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas eu insisto, muitas das vezes, naquela minha velha cidadania. Constantemente eu encontro, às vezes, pessoas brasileiras e falam assim, você é brasileiro? Não, agora eu sou americano. Quantas vezes nós estamos com dupla cidadania, querido? A velha natureza e a nova natureza. Não porque Deus nos constituiu nessas duas naturezas, mas porque nós andamos entre essas duas naturezas. Eu acho interessante, às vezes, quando os brasileiros começam a aprender o inglês, eu vi já isso muitas vezes na minha vida aqui na América, e está no meio de brasileiros, mas se tiver te falar alguma coisa ruim, alguma palavra feia, alguma coisa, capricha no inglês. Adora caprichar palavras ruins no inglês. Eu não sei se é para o americano entender ou qual é o sentido da coisa. Nunca foi usada essas palavras no seu linguajar, na sua cidadania brasileira. Mas se quer falar alguma coisa forte, usa essas palavras que normalmente é quase comum você encontrar na rua, no mercado, nas novelas, nos lugares da América. Quem nós somos, querido, em Cristo? Cristo me fez uma nova criatura. Cristo fez o meu pensamento diferente. Eu já não tenho mais nenhuma identidade com aquela velha natureza. Eu não consigo mais me ver numa encruzilhada acendendo uma vela. Eu não consigo mais me ver fumando um cigarro. Eu não consigo mais me ver tendo aquelas práticas mundanas. Mas quantas vezes nós voltamos a essa velha natureza, querido? Toda vez que nós tentamos nos rebelar, querido, contra aquele que tinha domínio sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa alma, às vezes dificuldades vêm. Às vezes problemas vêm. Quando lá o Senhor do Egito, lá o faraó, começou a ver que o povo estava crescendo, eles o afligiam. Quando Moisés chegou para ele e falou, olha, deixa meu povo para ir ao deserto adorar a Deus, mas ele o afligia. Quanto mais você tentar anular a sua velha natureza, querido, quanto mais você tentar na sua força fazer isso, mais afligido você vai viver. Mas quando você começa a olhar para a palavra de Deus e você consegue entender que você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é como que se vir uma libertação sobre você. Você precisa mudar a sua maneira de pensar sobre a sua vida. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que os teus pais dizem. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você pode ter o conceito que você quiser sobre mim, mas eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus diz que eu sou. E eu não vou andar por um romantismo. Eu não vou andar pelos meus acertos ou pelos meus erros. Eu vou andar por aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura. E se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, para resolver o meu problema. Eu não peco, não é para mostrar para o Salum que eu não peco. Não é para mostrar para minha esposa que eu não peco. Eu não peco porque não faz parte mais da minha natureza não pecar. E se eu errar, eu não tenho que dar satisfação para eles. Eu tenho que resolver com aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, querido. Será que isso faz sentido que eu estou falando com você nessa manhã, querido? Quantas vezes a nossa natureza está sendo adulterada por causa dos nossos sentimentos? Por causa dos nossos medos. Nós queremos nos venciar daquilo, mas o que os outros vão dizer? Quantas vezes no passado a única forma da gente ter afirmação é falando palavras horríveis? E hoje nós achamos que nós podemos fazer a mesma coisa falando essas mesmas palavras. Quantas vezes as nossas escolhas não são as escolhas que Deus tem preparado para a gente, querido? Deus te chama para andar dentro dessa nova natureza e não tentar
andar dentro dessa nova natureza. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Então eu vou andar como uma nova criatura em Cristo. Eu não tenho mais aquela minha natureza que era administrada pelo pecado, mas hoje eu tenho a graça de Deus que me libertou do pecado. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas aquela velha natureza quer se levantar diante de mim. Mas o que diz a palavra de Deus? Graças a Deus por Jesus Cristo. É Jesus quem resolve os meus problemas de pecado, querido. Será que você está aqui ainda nessa manhã, querido? Então Deus quer que você se rebele contra uma maneira, uma prática de ser, uma atitudes. Quando eu vou me dirigir à pastora Gisélia, eu vou lembrar que ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, que custou o sacrifício de Jesus. Se eu vou me dirigir a Amélia, eu vou me dirigir a ela como uma nova criatura em Cristo. E isso faz com que a nossa vida, querido, crie um novo estilo. Será que isso faz diferença nessa manhã de ceia para você? Quem sabe você tem vivido lutando com isso, querido. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nova habitação, que é do céu. O apóstolo Paulo está fazendo aqui que nós desejamos essa nova vida que ele nos deu. Volta aí para mim. E por isso que nós gememos, nós sofremos, nós ansiamos, nós desejamos. Quando eu erro, é isso aqui que acontece comigo. Uma dor dentro do meu coração. Aquilo já não faz parte de mim. A minha nova natureza é um novo pacto que não permite que eu viva mais essa velha natureza. Quantos estão aqui, querido? Toda a tua dor, toda a tua luta, toda a tua tristeza, suas falhas, querido. Jesus resolveu de uma vez para sempre na cruz do Calvário. Mas nós lutamos, nós gememos, nós brigamos com a nossa natureza. Isso que a palavra de Deus chama de uma guerra, e uma verdadeira guerra. Guerra não é aquela coisa que você sofreu por causa da tua irresponsabilidade financeira. Guerra não é aquilo que aconteceu por causa daquilo que você não administrou com sabedoria que vem de Deus. Guerra é você mudar o seu interior. É você não querer ser mais aquilo que você era. É você realmente viver e andar de maneira digna do seu chamado. Sabendo que você foi alguém com uma palavra de reconciliação, de transformação, de mudança de vida. É você saber quem você é, querido. Jesus morreu na cruz por mim. Ele me transformou. Ele mudou a minha natureza. Ele me deu uma nova ID. Ele me deu uma nova cidadania. Ele me deu uma nova expectativa de vida. Eu não vou andar por aquilo que os meus acusadores falam, mas eu vou andar por aquilo que diz a palavra de Deus. E Ele fez isso de uma vez para sempre na minha vida, querido. Então Deus te chama não para você viver tentando ser crente, tentando fazer as coisas certas. Quem te libertou foi Cristo, querido. E Ele tem te dado tudo o que você precisa para que você viva e ande nessa sua nova identidade, querido. Sabe o que Ele diz? Olhando... Achei de fio pendurado aí, né, velho? Olhando, o que diz lá em Hebreus? Desvencilhando-me de todo peso e pecado que tenazmente me assedia. Eu vou correr com perseverança a carreira que me está proposta, olhando firmemente para Cristo, o autor e o consumador da minha fé. Amado, se eu olhar para mim mesmo, eu vou me decepcionar. Mas quando eu olho para aquele que verdadeiramente morreu pelos meus pecados e resolveu o meu problema de pecado, eu vou me desvencilhar das coisas terrenas. Eu vou tratar as pessoas bem, não por educação, mas porque eu sou educado
e eu tenho uma nova identidade. Eu vou fazer as coisas não mais olhando aquela velha natureza onde que havia ira, contenda, rixa, aonde que eu bati o pezinho para conseguir as coisas. Lembra as crianças como é que elas fazem? Elas batem o pezinho para conseguir? Rapaz, eu tenho conhecido uma quantidade tão imensa de homens e mulheres, crianças. Ah, eu não vou na igreja, não. Por quê? Porque se frustrou. Porque teve uma dificuldade. Ah, eu não vou na igreja, não. Eu não concordo com isso, não concordo. Deus não chamou para concordar, não. Deus me chamou para me obedecer. Eu vim na igreja porque eu concordo. Não é obediência, é concordância. Eu não faço as coisas porque tudo me vai bem, não. Mas para que as coisas possam se tornarem bem. Quantos estão aqui, querido? Vamos deixar a nossa fase de criança. Vamos deixar a nossa fase de adolescente. E onde que a nossa vontade é o plano central da nossa vida. E vamos fazer com que Jesus Cristo seja o nosso plano central. Nós falávamos essa semana sobre igreja, sobre estruturas, sobre coisas. Foi trocado tudo. E hoje as pessoas se colocam como centro. Eu me lembro quando eu me converti, talvez a maioria da minha época foi assim. Se arrependa dos seus pecados, muda de vida. Jesus morreu por você. Ele é o teu Senhor e Ele vai voltar. Apesar que Ele nunca foi, né? Ele sempre esteve no nosso meio. E aquilo ali nos enchia o coração. Hoje não. Eu tenho a igreja porque tenho uma campanha de prosperidade. E aqueles que usam o campeão. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Há pessoas que se desesperam quando alguma coisa acontece. Perdi $10, o mundo acabou. Gente, a palavra de Deus diz que o maligno não pode me tocar. Que o meu rei reina, que Jesus reina. E que Ele é o Senhor da minha vida. Agora, se eu errei o bolso, o dinheiro caiu no chão, vou perder mesmo, gente. E eu não vou encher a bola do diabo falando que foi ele que tirou do meu bolso, não. É ou não é, Cleo? Não, Rafael, ali com a Cleo, ali, Amélia. Ela está muito encolhidinha. Vocês começam a se encolher assim, gente. Aí vocês começam... Aumenta o hit ali. Vamos fazer uma eleição aqui. Quantos acham que está frio? Quantos acham que está quente? Perderam. Está frio. Nós estamos terminando, querido. Eu queria dividir isso com vocês, sinceramente, gente. Vamos entender quem nós somos. E não vamos mais encher a bola do diabo. Gente, o diabo é um pobre coitado. Você já imaginou que Jesus foi lá e tomou a chave da casa dele? Que nem chave para entrar na casa dele ele tem. Ele é um homeless. Nem a chave da casa dele ele tem. Ele é um derrotado. Quantos viram aquele filme, O Quarto de Guerra? Eu estava mostrando para o pastor Edson aquela parte da oração daquela mulher quando ela reage. E que ela faz aquela oração, você não vai ter isso, e tem outro, você não vai mais brincar com os meus sentimentos. Gente, aquilo ali, você precisa entender. Satanás, ele tem conseguido brincar com os seus sentimentos. E hoje a tua vida, ela é dirigida pelas suas alegrias ou suas tristezas, e não pela sua fé. Quantas vezes, se você está bem ou está mal, se tem dinheiro ou se não está, se ganhei beijinho, se não ganhei beijinho, se o pastor riu para mim ou não riu, se o irmão cumprimentou ou não me cumprimentou. Quantas vezes o nosso sentimento está dando destino às nossas atitudes e às nossas escolhas, e não a nossa fé de quem eu sou. Eu estou aqui nessa manhã, não é porque eu sou pastor, não, querido. É porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu sei que a minha vida faz diferença onde que eu estou.
Eu venho à igreja não é para cumprir um calendário, não. É porque eu amo estar junto com vocês. Eu amo o que acontece nesse lugar. Eu amo o que acontece na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E no domingo. Como que foi bom ontem pegar o pastor Salum no aeroporto, levar ele na casa, almoçamos junto, conversamos, falamos pelos cotovelos. É uma disputa para ver quem fala mais. Israel também falando, testemunhando. Ficamos encantados com tudo que ele falou, né? Saí com Israel de lá de Rússia, lá passamos, fomos dar um passeio num shopping, conversamos, batemos, tomamos um café junto. Apesar que ele não toma café, não sei porquê. Mas tomei café sozinho, né? O que é isso, querido? Não é religião, não. É relacionamento. Nós fomos lá para a casa do Dino lá, comer uma mandioquinha com carne. Catamos lá a panela, levamos para a casa do Dino e se transformou em igreja. Gente, a gente tem algo fantástico. Mas muitas das vezes, a minha vida cristã se resume em o meu ego ser agradado ou não, em eu ser lustrado ou não, ou as coisas irem bem comigo, não. Se eu perdi $10 ou eu ganhei $10. A minha vida se consiste na alegria do Senhor. Quando eu canto, quando eu louvo, quando eu bato palma. Não sei para quem que eu estava falando essa semana, né? Que eu amo. Quantos anos... foi para Adriano que estava falando. Quantos anos eu não podia fazer isso aqui? Eu não podia trocar uma lâmpada. E hoje, quando eu levanto minhas mãos, é porque eu estou dizendo, ele me curou. Já não tem mais nenhum problema. A minha vida é para o louvor de Deus, querido. Se vocês quiserem, eu posso dividir meus problemas para vocês. Mas deixe eles comigo. Mas eu quero dizer que Ele reina na minha vida. E que eu não sou conduzido pelos meus sentimentos. Eu não sou conduzido por alguma coisa que no passado o diabo me colocou como um banquete. Eu sou conduzido porque estou olhando para o autor e o consumador da minha fé, Jesus Cristo. Amém? Eu creio que os pastores estão aqui, se você é líder, você sabe, você tinha tudo, já teve tudo na sua vida para desistir. Você não desistiu porque você sabe em quem você tem crido. E você sabe quem é o autor da sua salvação, querido. Amém, igreja? Hoje, quando nós tomarmos do pão e do cálice, vamos tomar celebrando. Ele me comprou, Ele me resgatou, eu sou uma nova criatura. É como diz a palavra, Colossenses 1, 13 e 14, que eu já mencionei ela para vocês. Mas eu quero que vocês leiam. Olha o que diz, o que Ele fez por mim e por você. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da onde? Da potestade das trevas. Não é das ervas não, tá? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Próximo verso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ele quebrou toda a dívida que eu tinha. Ele comprou a minha vida. Ele é o meu Senhor e é Ele que diz quem eu sou. O Tony pode olhar para a Lucy pode olhar hoje, Thanksgiving, não, Valentine's Day, e falar, você é o meu amor, você é linda, seus olhos são azuis. Mas olha, isso são os sentimentos dele. A gente sabe que muitas vezes nós precisamos de óculos, algumas coisas, né? Mas eles são aquilo que Deus diz que eles são. Se eles olharem bem um para o outro, eles vão ver que são nova criatura. Não é olho azul, não é olho verde, não é uma ruga, não é um sorriso, mas é aquilo que Jesus fez na nossa vida, querido. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos lidar com respeito um com o outro. Nós precisamos lidar com dignidade um com o outro. Nós precisamos olhar um para o outro e falar assim, você é templo do Espírito Santo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você foi chamado com a palavra de reconciliação. O teu ministério, o teu chamado é reconciliar pessoas com Deus. E quantas vezes, quando nós olhamos uma pessoa que nos aborrece, que nos fere, que nos faz alguma coisa, nós reagimos com aquela nossa velha natureza. Nós reagimos como o velho homem. Eu sou uma nova criatura. E hoje, quando eu vou
vou tomar do pão e do cálice, eu posso tomar com dignidade, eu posso tomar com minha cabeça erguida, sabendo que Ele me comprou por um alto preço e que eu sou quem Ele diz que eu sou, querido. Amém? Você é nova criatura. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Vamos sacudir essa poeira velha que muitas das vezes tenta manchar a nossa ótica, trazer fedor ao redor da nossa vida e saber que Deus tem coisas boas e novas para a nossa vida. Amém? Uma palavra simples para você, um abrir do meu coração, mas eu quero que você entenda. Deus te comprou, querido. Deus te comprou por um alto preço. E valeu a pena o preço que Ele pagou. Porque hoje nós estamos correspondendo e andando e vivendo em novidade de vida. Amém? Vamos orar?